um áudio falando se está tudo bem, se teve dificuldade na explicação, se tem algum conteúdo que nós já estudamos que vocês não entenderam, alguma atividade que quer que volte e explique de novo, tá? A tia precisa desse retorno de vocês. Então, vamos lá. Nós estamos na nossa 4ª semana de atividades, através da nossa plataforma virtual, e seguimos com o nosso gênero fábula, ok? Nossos estudos continuam em casa, né? Nós já sabemos disso, estamos em quarentena, porém não é férias, então, dando sequência às nossas atividades. Mais algumas características sobre esse gênero textual fábula. Gente, desde lá da alfabetização, vocês já estão acostumados com a fábula. Agora, só de forma mais detalhada. Algumas informações a mais para o conhecimento de vocês. Então, vamos lá. Contadas há mais ou menos 2.800 anos. Então, é um dos gêneros textuais mais antigos que existe, tá? Iniciou lá com Esopo, no século VI a.C. Esopo era um escravo grego. E aí, ele que foi o fundador desse gênero, da fábula, que traz como característica marcante, em seus contos, né, a capacidade dos animais falarem e agirem como nós, seres humanos. Então, foi Esopo que iniciou lá no século VI a.C., o gênero textual fábula. E aí, depois do Esopo, vieram outros fabulistas também, recontando as suas histórias, né? Ou também criando novas histórias, como o Jean La Fontaine. Nós temos aí o Monteiro Lobato, né? Com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, incrível, que todos nós já assistimos e adoramos os personagens. O Milor Fernandes também, que é um fabulista mais atual. Então, o Esopo abriu caminho para esses outros fabulistas e até hoje nós aprendemos muito com essas histórias, né? Então, a fábula, ela é um texto curto, outra característica dela, escrito em prosa ou em verso. O que é um texto escrito em prosa? É aquele texto que eu falo que eu escrevo até o final aqui, ó, da linha, até o final da margem. Então, eu tenho notícia, reportagem, conto, crônica, vários textos que não são escritos em versos e estrofes, tá? Então, a prosa é diferente por ser escrita até o final da margem, até o final da linha, por não ser escrita em verso e estrofes, tá? Eu tenho fábulas também em formato de poemas, com ou sem rimas, tá? Ela pode vir apresentada dessa forma também. Apresentam sequências narrativas. Então, a fábula ela envolve personagens, ela envolve tempo, ela envolve espaço, ela tem um conflito e também apresenta um narrador. Então, ela tem uma estrutura narrativa completa, tá? Narrado em terceira pessoa, eu tenho aí o narrador observador, ele apenas conduz os fatos, ele não participa da história. E, geralmente, eu tenho aí 2 personagens que irão trazer esses ensinamentos, esses conselhos, fazer alguma crítica, uma ironia, que esses personagens são os animais. E esses animais, eles já aparecem logo no título da história. Então eu já sei quem que são os personagens através do título. Eu tenho alguns exemplos aí. A lebre e a tartaruga, o sapo e o boi, a cigarra e as formigas, o leão e o ratinho, o lobo e a cegonha. E todas elas nós temos algum ensinamento, né? Todas essas fábulas também nós conhecemos. Então, bem tranquilo aí. Geralmente as fábulas apresentam uma cena vivida por animais que falam, pensam, sentem, agem e vivem com conflitos humanos. Personificação. Então esses animais, eles ganham aí características humanas, tá? É uma das características marcantes da fábula. Eles dominam aí tanto as características dos animais, tipo voar, rastejar ou pular, a característica marcante dele. E, além disso, é acrescentada uma característica nossa humana, tá?
Então, relembrando aí alguns detalhes importantes sobre a fábula. A finalidade dela é dar algum conselho, né? Passar um ensinamento. Sempre associa, por mais antiga que a fábula seja, eu consigo ter um ensinamento e fazer uma associação com minha vida. Poxa, eu já passei por uma situação semelhante. Nossa, meu amigo viveu aquilo. Então a fábula, ela tem esse poder de transmitir esse ensinamento, de alertar sobre algo que pode acontecer ou que já aconteceu na nossa vida, tá? Então a finalidade dela gira em torno disso, de transmitir algum ensinamento. Trata aí certas atitudes nossas, humanas, a disputa entre forte e fraco, quem é mais esperto, quem é mais ganancioso, quem tem ali gratidão, quem é ingênuo, bondade, enfim. Ela explora aí todos os nossos sentimentos enquanto seres humanos, tá? E sempre, no final, o fabulista traz aí um resumo que é a moral da história, tá? Então, nossa fábula gira em torno aí dessa lição de moral, que muitas vezes é apresentada por um provérbio. Aí esse provérbio ele pode vir no início, no meio ou no final do texto isolado, tá? Então, sempre com um ensinamento no final para nós leitores. Bom, hoje tem um conceito novo, que é o discurso direto, tá? Então, hoje nós vamos aprender sobre o que é esse discurso direto, que nada mais é que a transcrição exata da fala do personagem sem a participação do narrador, tá? Então, vai ser introduzido pelo sinal do travessão, que vai marcar a fala, e aí simplesmente o personagem diz o que pensa, continua seu diálogo, enfim. Então é a transcrição exata da fala do personagem, tá? Nada além disso. Nós vamos ver aqui nesse trechinho da fábula O Touro e as Rãs. Então começa aqui, ó. Uma rã velha, desculpa, porém suspirou. Não se riam, que o fim da disputa vai ser doloroso para nós. Que tolice! Exclamaram as rãzinhas. Você está caducando, rã velha. A rã velha explicou-se. Brigam os touros. Um deles há de vencer e expulsar da pastagem o vencido. Que acontece? O animalão surrado vem meter-se aqui em nosso brejo e ai de nós. Então, aqui no primeiro parágrafo da história, eu tenho a presença do narrador. Logo após, eu tenho a fala de um personagem. Então, isso aqui é o discurso direto, tá? Não tem a presença aqui do narrador. É só o personagem falando. Iniciado aqui com o sinal do travessão. Que tolice! Outro personagem responde. Também aqui é marcado pelo sinal de travessão. E ele aparece de novo aqui novamente para marcar o que esse personagem quer dizer. Então, uma explicação. O narrador entra aqui, ó, para explicar como que foi a fala desse tal personagem, tá? Então, quando os personagens da história dialogam, falando com suas próprias palavras, como nesse trecho, dizemos que é discurso direto. Então, gente, é a transcrição exata da fala dos personagens, tá? Geralmente, no discurso direto, são utilizados os verbos de elocução. Trouxe até na atividade que a tia vai falar daqui a pouco, tá? Os verbos de elocução, eles introduzem uma fala, indicando as atitudes, ações dos personagens. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um verbo de elocução. A rã velha explicou-se. Esse verbo aqui vai introduzir a fala de um personagem. Então, esse verbo aqui é um verbo de elocução. Introduz a fala de alguém, tá? Isso tem lá na atividade que vocês fizeram ontem. Então, vamos lá.
Vamos ver de quem são as vozes que aparecem nesse trecho. Então, marcado aqui, ó, de rosa. Uma rã velha, porém, suspirou. De quem que é essa fala? De quem que é essa voz? Do narrador. De azul aqui, ó. Não riam, que o fim da disputa vai ser doloroso. Quem que falou isso? A rã velha. Que tolice, marcado de azul aqui. Quem que disse isso? As ranzinhas, mais nova. Exclamaram as ranzinhas. Tá vendo aqui, ó? Tem a presença do narrador novamente. E aqui eu tenho um verbo de elocução também, que ele tá... Na verdade, aqui agora, ele tá explicando o que foi dito, né? Você está caducando, rã velha. E aí retoma aqui novamente a fala das ranzinhas. A rã velha explicou-se. A presença do narrador novamente, o verbo de elocução aqui, ó, introduzindo a fala do personagem. E aí finaliza de azul aqui, grifado de azul, a fala da rã velha. E inicia-se aqui também com o sinal do travessão, tá? Vamos à sequência aqui. O mesmo trecho, gente, só que agora tá pedindo aqui, ó. A voz do narrador, sublinhada em rosa, inicia o parágrafo. Aqui, ó. A tia acabou de mostrar lá no outro slide. Quando aparece no meio da fala de um personagem, ela vem antecedida de travessão. A voz dos personagens aparecem sempre antecedidas de travessão. Então, o sinal do travessão vai estar marcando o discurso direto, tá? Pode vir também marcado por aspas, tá? Eu poderia ter aqui, ó. A rã velha explicou 2 pontos. E aí eu poderia colocar aspas aqui, ó, marcando a fala do personagem, ok? É outro recurso que também é utilizado para a marcação do discurso direto. Mas por que isso acontece? Quando há discurso direto, o travessão indica o início das falas dos personagens. Ele só marca a fala do narrador quando ele interrompe a fala de um personagem para dar uma explicação e informação ao leitor. Foi o que a gente viu lá no meio do texto, a fala do narrador, marcada lá pelo travessão. Portanto, o travessão é empregado em discurso direto para indicar a mudança de interlocutor. Agora vocês irão pegar aí o caderno didático de vocês, a atividade da página 19, que ficou como tarefa ontem, tá? A tia vai dar um tempinho aí para vocês abrirem e acompanharem na página 19 o texto A Coruja e a Águia. Bom, suponhamos, vocês irão começar a leitura aí para mim. Cada um vai ler um parágrafo. Imaginamos que nós estamos lá na nossa sala, né? Quanta saudade. Então vamos lá. A Coruja e a Águia. Coruja e Águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a Coruja. O mundo é tão grande e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Observem que eu tenho a fala aqui de um personagem, logo após eu tenho a presença do travessão de novo, que o autor vem explicar quem que disse isso, tá? E aí eu sei que foi a coruja, pela explicação do narrador, ok? Perfeitamente, respondeu a águia. Novamente aqui, ó, o mesmo caso, a mesma situação. Também eu não quero outra coisa. Nesse caso, combinemos isto. De hora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem. Mas como posso distinguir os teus filhotes? Coisa fácil.
sempre que encontrares uns borrachudos lindos, bem perfeitinhos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheio de uma graça especial, que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. Está feito, concluiu a águia. Depois disso, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 mostrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. Horríveis bichos, disse ela. Vê-se logo que não são os filhotes da coruja, e os comeu. Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar contas com a rainha das aves. Que? Disse esta, admirada. Eram teus filhos aqueles mostrengos? Pois, olha, não se parecia nada com o retrato que deles me fizeste. Moral da história. Para retrato de filho, ninguém acredite em pintor. Pai, lá diz o ditado. Quem o feio ama, o bonito lhe parece. Então, nós temos a situação aí, né, de 2 mães zelando pelos seus filhos e por mais que a mãe descreva o filho como algo extraordinariamente lindo, né, aos olhos das outras pessoas não pode ser que seja assim. Então, vamos lá. Na questão número 1, pediu para vocês relacionarem as colunas conforme o significado das palavras no texto, acertando o glossário, o significado aqui, tá? Então, distinguir, perceber a diferença entre uma coisa e outra, separar. Borrachos, aves novas, sem a plumagem completa, que ainda não são capazes de voar. Regressar, voar, retornar. E retrato, descrição. Tranquilo isso daí, né? Para associar o significado das palavras. E aí, na questão número 2, pediu. Que características desse texto o classificam como fábula? Característica marcante da fábula. Os animais são os personagens, né? Então apresenta como personagens os animais que têm vida, que têm pensamentos, que têm sentimentos. O texto é curto e apresenta uma lição de moral. Eu acho que na hora que eu li o texto, 6º ano, a tia falou borrachudos, né? Não, borrachos. Corrigindo aí, tá bom? Na questão 3, sobre o foco narrativo, isto é, sobre o narrador da história, responda o que se pede. Quem que está contando essa história? O narrador, em terceira pessoa. Pediu para comprovar a sua resposta. O primeiro parágrafo do texto. Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Tá? Tem outros aí também que eu poderia colocar como exemplo. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. Poderia ser também, tá? Outro trecho que poderia justificar, mas eram os filhos da coruja. Qualquer parte do texto que não for fala dos 2 personagens da história, eu justifico aí como a presença do narrador. Numere os parágrafos do texto. Quantos parágrafos você encontrou? Deixa eu voltar lá. Nosso texto já está até numerado aqui, ó. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º. Então, aqui, composto de 13 parágrafos, porque a moral da história também faz parte do meu texto, ok? A maior parte desses parágrafos constitui
diálogo entre esses personagens. Então, a segunda opção. E agora, a questão 5 vem trazer justamente o que a tia falou anteriormente, os verbos de elocução. É aqueles verbos que introduzem uma fala, indicando ações dos personagens, indicando as atitudes dos personagens, tá? São usados aí para introduzir o discurso direto. Então, os verbos de elocução vão estar diretamente ligados ao discurso direto. Então, lá no segundo parágrafo, pediu para identificar o verbo de elocução. Já está até aqui, ó, disse a coruja. Vamos voltar lá no segundo parágrafo. Basta de guerra, disse a coruja. Então, aí está explicando a atitude de quem disse isso. No terceiro parágrafo, respondeu a águia. Também vem explicar o que a águia fez. No sétimo parágrafo, está feito. Concluiu aí, será o meu verbo de elocução. Sempre transmitindo uma ação ou uma atitude dos personagens, tá? Nono parágrafo. Horríveis bichos, disse ela. Disse o verbo de elocução. 12º parágrafo. Que? Disse esta, admirada. Então, disse outro verbo aí de elocução, trazendo também uma característica de como ela estava admirada, ok? Atividade de ontem pediu para vocês fazerem somente até a página 20, então a tia colocou a correção somente até a questão 7, porque a página 21 e a página, somente a página 21 vocês irão terminar de fazer hoje, que é como tarefa, tá? Questão 6. O texto começa com uma situação problema entre a águia e a coruja. Então, sobre essa afirmação, V para as verdadeiras e F para as falsas. A coruja vivia comendo os filhotes da águia, verdadeira. A águia vivia comendo os filhotes da coruja. Então, era o conflito que eu tinha entre as duas ali, o problema que elas queriam resolver, que uma não iria mais comer o filhote da outra. Só a águia comia os filhotes da coruja? Não. Só a coruja comia os filhotes da águia? Não. Então, o problema está justamente nisso daí, né? Copie a frase que comprova as suas respostas acima. Está bem lá no começo do texto também, segundo parágrafo. O mundo é tão grande e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra, tá? Então, é o que justifica que uma comia o filhote da outra. E a última questão, coruja e águia fizeram um combinado. Sobre esse acordo entre as duas aves, responda o que se pede. O que foi combinado? O combinado entre as duas aves foi parar de comer o filhote uma das outras, tá? Então, é a última questão aí para ser corrigida da atividade de segunda-feira, ok? Não, então nós finalizamos aqui com essa correção. Gente, hoje lá na plataforma, só um minutinho para a tia abrir aqui. Então, traz essa questão do discurso direto, que a tia já falou com vocês, a presença dos travessões nas falas, tá? Marcando aí a fala do personagem e também quando o narrador precisa explicar alguma coisa dentro do texto. Tem um trechinho lá bem tranquilo para vocês poderem fazer a leitura e vocês irão terminar a página 21. Quem não fez ainda, acredito que vocês não tenham feito. Então, vocês terminem essa página 21 e na próxima aula a tia continua a correção com vocês, tá? Não esqueçam de mandar o áudio para saber como vocês estão, tá? Saber se está tudo bem, se tem dificuldade. Então, manda para a tia. Vocês mandam para a Sabrina
ou para Marisa e elas vão enviar no WhatsApp da tia, tá bom? Beijos, até a próxima aula. Estou com muita saudade de todos. Em breve, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente.